Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches e nós estamos iniciando agora a aula de número 0 do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Seja muito bem-vindo a esse curso, seja muito bem-vinda a esse curso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estudar a Palavra do Senhor com mais profundidade. Essa aula 0, ela não é ainda a aula que vai entrar diretamente lá no estudo de Gênesis. É uma aula que eu preparei para a gente preparar o nosso alicerce, ok? Para tudo que você constrói, você precisa fazer um bom alicerce, um alicerce forte, um alicerce que aguente o restante da edificação. E com a nossa vida espiritual não é diferente. É por isso que eu preparei uma aula para que você aprenda como montar um bom alicerce na leitura da Palavra do Senhor, na organização da sua vida espiritual, para que você possa receber o alimento sólido. Nós vamos aprender dentro do nosso curso muitas coisas legais, interessantes da Palavra do Senhor, mas se você não tiver um alicerce bem preparado, certamente você vai encontrar muitas dificuldades para manter essa construção durante o ano. Então fique comigo nessa aula, não pule essa aula. É uma aula rápida, mas é uma aula de muita importância para a sua vida, eu tenho certeza. Bom, nós vamos iniciar falando um pouquinho a respeito das regras da nossa sala. Imagine que você agora é o meu aluno ou a minha aluna. Eu sou o seu professor. Todo professor e toda sala de aula tem as suas regras. Então é muito importante que as regras sejam cumpridas. Para quê? Para que a aula ela tenha um sucesso, ela tenha um sucesso alcançado. Então as regras nos ajudam a chegar no nosso objetivo. Então a primeira regra da nossa sala de aula é: pegue a sua Bíblia. Como o nosso curso se chama Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, nós vamos manusear muito a Bíblia. Vamos ver textos, vamos explicar questões, vamos ver o panorama da Bíblia, vamos falar de geografia bíblica, de história bíblica, responder várias das questões difíceis que vêm aparecendo na Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia nesse momento, em todas as aulas que forem possível, fique com a sua Bíblia ali, para que você possa fazer anotações, pode riscar a sua Bíblia, não tem problema, viu? Faça suas anotações, isso é muito importante. Pegue um caderno de anotações. É muito importante um caderno ou uma folha, porque Deus vai falar com você. E nesse momento que Deus fala com a gente, é importante que a gente faça as nossas anotações. Seja sincero comigo, você lembra qual foi a pregação que o seu pastor fez 15 dias atrás na igreja? Certamente a nossa memória tem dificuldades de lembrar muitas coisas, e a sua também, né? A minha tem, a sua também tem. Então é muito importante ter um caderninho para fazer anotações de um versículo, para fazer anotações de uma frase. Então pause sempre as aulas quando você precisar e faça as suas anotações. Isso ajuda você absorver mais o ensino. Isso já é provado cientificamente. Quem apenas ouve consegue reter uma porcentagem. Quem ouve e vê uma aula consegue reter mais ainda. Quem ouve, vê e faz alguma anotação, alguma grifa, alguma coisa, retém ainda mais. Então aproveite essa técnica, tenha o seu caderninho de anotações. Sempre perto de você uma caneta ou lápis para que você possa utilizar para fazer essas anotações então. E por último, eu quero falar assim, de muita importância dessa questão aqui agora. Eu vou até fazer uma marca aqui, ó. É muito importante ler a Bíblia durante a semana. Por quê? É impossível a gente fazer um curso que explica versículo por versículo da Bíblia. Então, nesse curso nosso, nós vamos trabalhando um panorama, pegando as principais questões para a gente entender a Bíblia bem e explicando algumas questões difíceis que vão aparecendo, mas não tem como ir versículo por versículo. Então é muito importante que você leia a sua Bíblia durante a semana. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Você pode ir lá na nossa área de bônus, aí no portal do aluno, e lá eu coloquei alguns planos de leitura da Bíblia que você pode estar utilizando para te ajudar, né? Mas não vai lá ainda agora, espera um pouquinho. Por quê?
As informações que eu vou passar para você nessa aula vão te ajudar, vão fortalecer esse seu alicerce para que você possa usar esses planos, ok? Então fica comigo aqui mais um pouquinho para a gente avançar um pouquinho nas nossas aulas. Bom, como ler a Bíblia e entendê-la mais facilmente? Esse é o desejo de todos nós. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito durante séculos, numa cultura diferente da nossa, numa linguagem, numa língua que nós não conhecemos, que foi traduzida para o português. Então não é tão simples assim o entendimento e não é tão rápido também. É preciso aplicar técnicas, saber como fazer isso. Eu vou te explicar agora algumas coisas importantes para você preparar o alicerce para esse entendimento da palavra do Senhor. Você conhece o exame de raio-x? É um exame muito famoso no mundo todo, né? Ele consegue enxergar dentro de nós coisas que podem estar erradas e ajuda então o médico a diagnosticar uma possível doença, algo que esteja acontecendo e nós não conseguimos ver. Estamos sentindo alguma coisa estranha. Esse exame é muito utilizado na medicina hoje em dia. E o que nós vamos fazer agora? O meu e o seu raio-x. E como que funciona o nosso raio-x espiritual? Nós vamos iniciar com essa pergunta. Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Todos os dias. Se o seu exame de raio-x deu todos os dias, você pode ficar tranquilo que você está com o exame saudável. Parabéns! Se você lê a Bíblia umas 4 vezes por semana, olha, o seu exame deu algo aqui que precisa melhorar. Está saudável, mas precisa se esforçar mais. Se o seu exame deu 2 vezes por semana, você é como aqueles atletas de final de semana. Está sujeito a contusões, tome cuidado. É muito pouco, o seu exame está muito alterado. E se você lê 1 vez por semana, se isso deu no seu exame, você é sedentário. Eu coloquei aqui uma brincadeira, você pode morrer jovem. O que significa? Você está totalmente distante de uma boa saúde espiritual. E se você não tem lido a Bíblia, se isso saiu no seu exame agora, olha, precisa internar imediatamente. Gente, essa brincadeira que eu fiz aqui, o objetivo dela é justamente chamar a atenção, né? A palavra de Deus é muito importante. E se a gente fizer um exame, ela vai mostrar a forma como nós lidamos com ela na nossa vida, no dia a dia, vai mostrar como tem estado a nossa vida espiritual. Então fique com essas perguntas na sua mente, analise onde você está hoje, se você está aqui, se você está aqui, e pense no seu coração onde você quer chegar. Eu quero agora trabalhar um texto bíblico muito importante para a gente fazer uma reflexão dentro da palavra. A Bíblia Sagrada, ela nos ajuda a ser edificados. Lá em Oséias 4, verso 6, na parte A do versículo, o profeta diz ali a palavra do Senhor que diz: o meu povo está sendo destruído. Olha aqui, é a doença, é o ruim, a destruição. Por quê? Porque falta o conhecimento. E por que falta o conhecimento? Porque não se está buscando, porque não se está valorizando o conhecimento. Então ele vem a faltar. E como consequência, a destruição, o erro, a distância de Deus. Olha que perigoso esse exame de raio-x quando ele dá resultados ruins. Ao mesmo tempo, lá em 2 Timóteo 3,16, nós vemos ali o apóstolo Paulo escrevendo algo muito bonito sobre a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, e aqui a gente tem um remédio para a nossa doença, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é muito útil para a nossa bênção, mas ela não é um livro mágico. Ela precisa ser lida, compreendida e praticada. E aí ela se torna útil para a nossa vida. E aí o resultado dela vem o ensino, vem correções, vem crescimento, educação, vem bênçãos.
Então, a Bíblia para nós é uma necessidade básica, é uma prioridade máxima. Então, eu quero que você, nesse primeiro momento aqui, guarde essa frase. Encare a palavra de Deus como uma necessidade básica, como se alimentar, beber água, né? Higiene. E a gente precisa incorporar. E a gente vai ver então como fazer isso nos próximos slides. Mas provavelmente você pode estar pensando o seguinte: Presbítero André, as minhas dificuldades são muito grandes. O peso, como dessa moça, né? O peso que a minha vida traz sobre mim é muito grande e é difícil incorporar essas coisas na minha vida, né? Talvez você pense assim: não consigo, não sei, não dá tempo, eu estou cansado demais, estou trabalhando muito, nossa, eu tenho muito sono quando eu leio a Bíblia, nossa, o meu tempo é muito curto, Presbítero André. Pois é, provavelmente a maioria das pessoas tem justificativas que assim, deixam elas mais confortáveis por não ler a Bíblia. Mas eu quero agora te chamar a ver um vídeo muito legal. Esse vídeo vai impactar a sua vida. Então eu quero te chamar agora, veja comigo esse vídeo rápido. Nós do JA acompanhamos há alguns anos a história de vida do Thiago Link de Tiradentes do Sul. Ele nasceu sem os braços e as pernas, mas a cada reportagem nos surpreende com sua força de vontade. Hoje, o Thiaguinho está de aniversário e o presente foi ele quem nos deu. Alegria. Este é o sentimento mais presente nesta casa. Os pais e as irmãs são incentivadoras e estão sempre presentes ajudando o Thiaguinho. Mas ele faz questão de se virar sozinho. Prova disso é que ele aprendeu a descer e subir dos lugares sem ajuda. A nova diversão é andar de skate e jogar videogame. Cada nova atividade que ele desenvolve é motivo de orgulho para os pais. A fisioterapia, Rosane continua fazendo com ele em casa. E até mexer no computador, o Thiago aprendeu. Dificuldades, problemas, essas palavras não têm nada a ver com o Thiago. O que define este pequeno guerreiro é a superação. Mais uma prova disso é que desde o início do ano, o Thiago está indo sozinho, sem o pai nem a mãe, para a escola. Na van, somente as irmãs acompanham o Thiago. A prefeitura adaptou o transporte escolar para levá-lo até a escola. Na chegada, a monitora o recebe e lhe coloca na cadeira de rodas. Logo, ele fica cercado pelos colegas. O colégio estadual se adaptou para atender às necessidades do Thiago. De acordo com a professora, foi um desafio para a escola e está sendo um aprendizado diário. E eu vejo assim a turma como um todo, quanto eles são amigos, são companheiros, eles ajudam, eles não discriminam, porque a discriminação a gente percebe que vem do adulto e não da criança. A criança é muito pura nos sentimentos dela, né? E a gente tenta tratar ele do mesmo jeito que os outros alunos são tratados, sem haver privilégios, né? Pelo fato dele ser uma criança especial, sim, e da mesma forma a gente tendo cuidado de tratar ele de uma forma especial. No parque da escola, balanço especial e até campinho de futebol para o menino, que tem o sonho da maioria das crianças. E o que tu quer ser quando tu crescer? Jogar futebol. E de que time? Não sei. Não decidiu ainda? E pra que time tu torce? Podemos. E pra quem mais? O Santos. Ah, e por causa de quem que tu gosta do Santos? O Bemar. Para os pais, cada conquista é mais uma prova de que o Thiago tem uma missão especial. A gente vê tantas pessoas que muitas vezes moram em mansões, têm tudo e não conseguem ter esse sorriso que ele tem. É um exemplo de vida e eu todo dia falo para ele que eu tenho muito orgulho dele. E no dia do aniversário do Thiaguinho e da irmã gêmea Dayana, a mãe sabe bem qual é o melhor presente. O maior presente é essa alegria, esse sorriso de manhã quando ele levanta. Oi, mãe, eu te amo. Isso não tem palavras. Ontem eu perguntei para ele, Thiago, por que você está tão feliz? Mãe, não é eu, é o meu coração que traz essa alegria. Então, é tudo isso. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Thiago! Viva a Daya! Bom, agora que você viu esse vídeo, eu quero te trazer de volta aqui a nossa aula. Você viu
o exemplo do menino Tiago. O que você faria no lugar dele? Né? Ele tem tantas dificuldades e você observa que ele tenta achar soluções. E ele busca a alegria do coração para superar as suas dificuldades, para superar as suas deficiências. Então eu trouxe aqui uma frase que para mim representa muito bem a nossa atitude diante da palavra de Deus. Quem tem vontade, arruma um jeito. Arruma uma forma. Meu irmão, minha irmã, você precisa arrumar uma forma, arrumar um jeito para fazer aquilo que Deus se agrada, para ler a palavra do Senhor. Agora, quem não tem vontade, sempre vai arrumar uma desculpa, sempre vai arrumar algo para se eximir, para sair do cenário bem, como se não fosse culpado. Se você não está lendo a Bíblia, você é o culpado. É importante pensar isso. Então, coloque a vontade dentro do seu coração, para que você possa avançar. E eu coloquei a foto aqui desse grande atleta, o Bolt. E se você tiver curiosidade, pesquisar um pouquinho sobre a vida do Bolt, você vai observar que todo mundo era contra o Bolt no início da sua carreira. Diziam que ele era alto demais para correr, desengonçado demais, que ele nunca iria alcançar. Mas o Bolt tinha vontade, ele tinha o desejo, ele tinha no seu coração o sonho e ele arrumou um jeito, ele treinou mais do que os outros, ele superou as suas dificuldades e ele se transformou no maior atleta dessa modalidade. Vamos avançar um pouco. Então agora eu quero trazer algumas dicas muito importantes e interessantes que vão te ajudar a formar o alicerce. Já fizemos o diagnóstico, você já sabe como que está o seu exame, você já viu a importância da leitura da palavra lá na própria palavra de Deus, em Oséias, em Timóteo. Nós já vimos aqui um exemplo de superação, já vimos que temos que arrumar um jeito e agora a gente vai então ver como fazer isso. Vamos avançar um pouquinho. Primeira coisa, para você ler a Bíblia mais facilmente, arrume um tempo. Isso vai exigir de você organização de vida. Tudo é feito dentro do tempo. Nenhum de nós pode dizer que não tem tempo, porque o tempo, só quem não tem é quem já morreu. Quem já morreu não tem tempo. Nós que estamos vivos, nós temos tempo. O que pode estar acontecendo é uma desorganização do nosso tempo. Então, é preciso parar um tempo agora e analisar a sua vida, o que você faz. Você vai se surpreender com a quantidade de tempo que nós gastamos em Facebook, televisão e fazendo nada. Faça um mapa do seu tempo, analise. É preciso arrumar. Lembra da frase? Quem tem vontade arruma um jeito. Vamos começar então arrumando um tempo para que a Bíblia faça parte do nosso dia. Organize a sua vida. Olha só essa foto. Essa foto é de um escritório. Será que dá para trabalhar bem aqui? Será que dá para ter bons resultados nesse escritório terrível, desorganizado, cheio de papel? Obviamente que não. Muitas vezes a nossa vida está dessa forma. Tudo está desorganizado e nós estamos andando no dia a dia com a filosofia Zeca Pagodiniana. Você conhece? Do Zeca Pagodinho? Deixe a vida me levar. As coisas vão acontecendo e nós não temos o controle e o domínio da nossa vida. Então nós precisamos, eu quero agora te chamar a fazer isso com força, organizar a vida. Né? Não faça as coisas por fazer, faça as coisas com direcionamento, né? Com sabedoria, sabendo o que você quer para a sua vida. Não permita que muitas vezes o inimigo coloque tantas coisas no seu dia que a palavra de Deus fique de fora. Então, organize a sua vida agora, faça um raio-x da sua vida. Qual é a prioridade da sua vida? O que está em primeiro, o que está em segundo, o que está em terceiro? Mas como que eu vou saber qual é a prioridade? Geralmente a prioridade é aquilo que toma mais tempo da gente. É aquilo que está mais na nossa mente, no nosso coração. Então analise as suas prioridades. Se você passa 2 horas no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e não lê a Bíblia nem 5 minutos, 10 minutos no dia, o que está acontecendo nesse raio-x? Está doente. A prioridade está errada. Então analise, as prioridades é aquilo que vem primeiro. Ok? Aquilo que vem primeiro. Aquilo que vem primeiro tem que ser feito.
Se sobrar tempo, é feito aquilo que não é prioridade. Então, aprenda a fazer essas avaliações na sua vida. Para além de entender melhor a Bíblia, preciso de um espaço. Será que dá para sentar nesse escritório cheio de bagunça e ter uma leitura proveitosa? Não. Muitas pessoas leem a Bíblia na frente da TV, leem a Bíblia escutando som. Essas não são boas posturas. É muito importante que a gente tenha um espaço que seja gostoso, que seja abençoado, um espaço que realmente nos traga ali um conforto para ler a palavra do Senhor. Olha só a diferença para esse espaço. Olha que legal. Então nós temos aqui, né, dicionário perto, nós temos aqui iluminação, nós temos aqui limpeza para a gente poder então meditar. Ache um espaço. Se você não tiver na sua casa, que seja em outro local, na calçada ou numa pracinha, enfim, ache um melhor espaço. Arrume a sua postura. Muitas pessoas gostam de ler deitadas. Essa não é uma boa postura. Por quê? Porque a cama e as superfícies para deitar, elas são naturalmente feitas para o descanso e o relaxamento. Então, quando você deseja ler a palavra do Senhor, meditar nela, se você deita, a mensagem que você está passando para o seu corpo é que é hora de relaxar. Então não, arrume uma postura correta, né? Leia na sua melhor postura, num local bom, confortável, iluminado, para que você tenha um sucesso maior. Tudo isso chama-se organização. Arrume o seu melhor momento. Por que eu coloquei esse slide? Muitas pessoas tentam ler a Bíblia a hora que acorda, por exemplo, e não conseguem. Por quê? Porque algumas pessoas, o seu biológico, né, o seu corpo, quando ele acorda, ele demora até que ele esteja atento, com todas as funções bem, né, de atenção bem programadas, bem fortes. Né? Isso vai acontecer mais para o meio da manhã, então talvez essas pessoas sejam melhor ler a Bíblia mais à noite. E algumas pessoas já acordam com todo o pique. Então analise a sua vida. Quando que você funciona melhor? Pegue exatamente esse horário que você funciona bem e faça a sua leitura nesse horário. Você vai ter mais resultados, ok? Vamos avançar aqui. Arrume um plano. O plano, ele serve o quê? Para mostrar onde nós queremos chegar, para onde estamos indo. Lá na área de bônus, eu já mencionei no início da aula, nós estamos colocando para vocês alguns planos de leitura da Bíblia. Então faça o seu plano de acordo com a sua necessidade. Não precisa ser planos de ler a Bíblia 1 hora, 2 horas. Olha, um plano que dá resultado é um plano de 15 a 20 minutos, de 3 a 4 capítulos por dia. E você soma isso durante um ano, você lê os mais de 1.800 capítulos da Bíblia. Então, assim, é um pouquinho por dia, mas tendo um plano para que você possa acompanhar e avançar. Então, não leia a palavra de Deus abrindo aleatoriamente. Você precisa ter um planejamento para que você aprenda e tenha conhecimento. Quando você abre aleatoriamente, você abre em qualquer parte, não entende o contexto, a geografia, a história, o que se passava naquele momento. Por isso é preciso um plano organizado. Leia a Bíblia junto com oração. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Isso é verdade. A palavra de Deus é lida junto e na presença de Deus. Então sempre ore e seja abusado na sua oração. A palavra de Deus nos ensina a pedir. Peça a Deus atenção, peça a Deus uma memória boa, peça a Deus que te ajude a vencer tudo aquilo que seja contrário. E Ele vai te ajudar. Ore dessa forma, porque Deus se agrada desse tipo de oração. Leia a Bíblia com o objetivo de praticá-la. Eu coloquei essa foto aqui de um grande fisiculturista, porque é um exemplo de prática. Né? Como que esse cara ficou com essa forma física muscular tão desenvolvida? Não foi por milagre, não foi fazendo exercício uma vez por semana, foi praticando diariamente, foi fazendo as coisas com planejamento, no lugar certo, da forma certa. Então, se nós queremos ser fortes espiritualmente,
conhecedores da palavra, a gente também tem que ler a Bíblia com o objetivo de praticá-la. Faça investimentos. Não tenha medo de investir em bons materiais. Existe uma falsa pregação hoje em dia de que tudo deve cair do céu quando se trata das coisas de Deus. E não é assim. Né? Você já está investindo nesse curso, né? Está abençoando a gente para a gente montar as aulas, está abençoando missionários. Invista em bons materiais, em bíblias de estudo, enfim, materiais de edificação. Você investe em tantas coisas, não investe? Investe na faculdade, no estudo, na família, para viajar. E quando chega na hora de investir para as coisas de Deus, parece que a gente fica mão de vaca. Né? Invista no seu crescimento espiritual. Isso é muito importante. Se você tiver a possibilidade, faça cursos, vá em congressos, né? Compre bons livros para você consultar. Isso é muito importante. Vença as contrariedades. Olha aqui, eu coloquei o exemplo novamente do Bolt. Será que o Bolt, de um dia para o outro, ele já conseguiu ser o melhor? Saber tudo o que ele faz e fazer tudo o que ele faz? Não. Então, ele se levantou contra muitas coisas que vieram contra ele, as contrariedades. E não pense que não vai acontecer com você. Vai acontecer. Os nossos inimigos vão se levantar. O mundo, o diabo, a nossa própria carne. Por quê? Porque nós estamos indo na direção de Deus. E esse não é o comum do mundo pecaminoso. Eles vão se levantar contra, vão lutar contra você. E o que você tem que fazer? Vencer, arrumar um jeito. A cada coisa que acontecer, vença. Olha, eu comecei a ler a Bíblia hoje, eu estou com muito sono. Nossa! Olha, levanta, vai lá, joga uma água no rosto, toma um banho frio. Né? A cada inimigo que se levantar, contra-ataque, vença as contrariedades. É isso que vai fazer de você alguém vitorioso. Olha só, eles vão se levantar. Tenha por certo isso. A gente vê na Bíblia e todos os servos de Deus enfrentaram inimigos. Até o Senhor Jesus enfrentou inimigos. Então não vai ser diferente com a gente, mas nós temos o poder de Deus ao nosso lado e nós podemos vencê-los. Quem tem vontade, arruma um jeito. Quem não tem, arruma uma desculpa. Então eu quero, nessa aula aqui, te incentivar a arrumar sempre um jeito. Não arrume desculpas, ok? Porque esse nosso curso vai abençoar muito a sua vida. As nossas aulas serão semanais. Eu quero trazer sempre, toda semana, um conteúdo abençoado que dê para você estudar, refletir. Então, arrume um jeito. O Senhor merece, a sua vida merece. Você será que está assim, baseado no raio-x? Né? Sedentário, não aguenta fazer nem uma esteirinha ali de exercício. Né? Espiritualmente você está desanimado, está cansado, está longe de Deus. Será que você está assim? Pode ser. A gente pode estar nessa situação se a gente permitir. Mas será que a gente não pode ficar assim? Podemos. Podemos praticar, podemos avançar, podemos arrumar um jeito, podemos chegar ao final desse ciclo de estudo da Bíblia de capa a capa, muito conhecedores, muito fortes espiritualmente. Depende de quem? De cada um de nós. Como ficar assim? Né? Nós já falamos um pouquinho. Né? A gente precisa de frequência, estudar a palavra todos os dias, né? Vencer os inimigos, ser regular, né? Não ficar lendo a Bíblia só uma vez por mês, uma vez por semana. Praticar a palavra do Senhor. E aí nós vamos ficar assim, fortes espiritualmente. E é isso que eu quero para a sua vida. Como que nós ficamos assim? Simples. Simples, simples, simples. Não faça nada. Fique como você está hoje. Fique desanimado, fique cansado. Fique totalmente apático. E aí nós vamos ficar assim, fracos espiritualmente, né? Totalmente alheios à vida com Deus. E nós não queremos ficar assim. Ok? Então nós finalizamos então aqui a nossa aula de hoje. Então espero que você tenha gostado dessa nossa aula de introdução, a nossa aula de número 0. E você já pode ir na sua área do aluno, que já tem lá, eu já gravei a aula de Gênesis capítulo 1,
Espero que você esteja muito animado, muito animada para essa bênção, para o nosso estudo. Então, conheça a sua Bíblia de capa a capa. Desejo a você sucesso, que Deus abençoe a sua vida. Me despeço então nessa aula aqui no nome de Jesus.